Então, bom dia a todos. Vamos continuar aqui com a aula sobre o refletor parabólico simétrico. Então, vamos fazer uma rápida revisão do que a gente viu nestas duas últimas aulas. Então, com a ajuda dos princípios da ótica geométrica e das equações paraboloide, a gente conseguiu rastrear o campo desde a fonte esférica proveniente do alimentador, que a gente assume vinda do foco do paraboloide, até, depois de refletida na superfície parabólica, até atingir a abertura neste ponto A. E a gente conseguiu essa expressão do campo na abertura, campo elétrico e campo magnético, em função das características do alimentador. Vamos recordar que essas funções P e T, elas representam as componentes φ e θ do campo radiado pelo alimentador. E observando essa equação do campo na abertura, chegamos à conclusão que, idealmente, já vamos obter fase constante nessa abertura, ignorando possíveis desalinhamentos do alimentador em relação ao foco da antena. Se essa onda esférica, ela realmente vier desse foco, para a gente conseguir a polarização uniforme, a gente precisa que essas funções x e y, a razão entre elas seja constante. E a gente viu na última aula que é possível isso acontecer desde que o alimentador não irradie polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig. E, finalmente, o mais difícil de tudo é fazer com que a amplitude do campo na abertura seja constante, seja uniforme. E isso tem a ver com esse fator aqui, RF, que aparece no denominador. Isso tem a ver com a frente de onda inicialmente ser esférica, antes da reflexão no refletor. E, como vocês sabem, o campo decai com o inverso da distância. Então, essas funções x e y deveriam compensar a variação de RF com o ângulo θf, com a trajetória. E isso é mais difícil, porque para isso a gente precisaria de um alimentador que radiasse mais para as bordas, ou melhor, para a borda do refletor do que para o centro desse refletor. Então, a gente viu que é possível construir alimentadores, como, por exemplo, a corneta corrugada, não é o único exemplo. Existem outras cornetas que não foram discutidas aqui e que também possuem baixa polarização cruzada. Uma delas é a corneta corrugada. Então, se isso for bem projetado, você consegue mais ou menos, né, um alimentador que irradia pouquíssima polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig. E a consequência disso é que, se esse alimentador for bem alinhado em relação ao eixo e ao foco do sistema refletor, ele vai produzir na abertura um campo com polarização praticamente uniforme. Polarização uniforme e fase uniforme já te dão máximo de radiação, obrigatoriamente, na direção perpendicular à abertura. Segundo as nossas geometrias apresentadas aqui, na direção do eixo Z, θ igual a zero. Para que essa diretividade seja a máxima possível, a gente precisa também da amplitude uniforme na abertura. Mas a gente viu que, para obter, teoricamente, para que essa a amplitude uniforme fosse obtida, o diagrama de radiação do alimentador teria que ter uma diretividade proporcional a secante a quarta de θ sobre 2. E, consequentemente, iluminando mais a borda do refletor do que o centro do refletor, para compensar a atenuação espacial associada à frente de onda esférica incidente no refletor. E aí é mais difícil construir alimentadores com essa característica. Por exemplo,
Se a gente pegar aqui, ó, vou voltar 2 slides para trás. Isso aqui é o diagrama de radiação em 2 faixas de frequência dessa corneta corrugada, com baixíssima polarização cruzada. Repare que o máximo de radiação, ó, é na direção θ igual a 0, que é justamente o oposto do que a gente precisa. A gente precisa iluminar mais a borda e menos o centro. Mas repare, essa corneta aqui, ó, o diagrama de radiação dela é mais intenso, exatamente na direção do eixo, né, do paraboloide. Essa outra daqui, ó, aqui é o θ igual a 0. Aqui a gente só plotou para θ positivo. Aqui, ó, mais uma vez, o máximo de radiação, ó, ocorre na direção do eixo da corneta, θ igual a 0. E justamente o oposto que a gente precisa. Então, na prática, a obtenção desse diagrama de radiação, na maioria dos casos, não é obtida. Muito pelo contrário. O alimentador faz o oposto do que deveria, aumentando ainda mais a não uniformidade da amplitude na abertura da antena. Consequentemente, a gente não vai conseguir aquela máxima diretividade possível. A gente sabe que ela vai ser na direção θ igual a 0, na direção perpendicular à abertura, mas não vai ser a máxima possível. Como ela não vai ser aquela de uma abertura uniforme, a gente vai precisar fazer as contas, porque a gente não sabe de cabeça qual o valor dessa diretividade. Se a abertura fosse uniforme, a gente sabe fazer o cálculo, não precisa de integral nenhuma. Mas como a abertura não vai ser uniforme, então a gente vai precisar fazer esse estudo utilizando o método da abertura. Então, a partir desse momento, a gente, a partir do campo na abertura do refletor parabólico, a gente obteve as densidades de corrente elétrica e magnética, e integrando essas correntes, essas fontes na região de campo distante da abertura, a gente obtém o campo eletromagnético, em particular o campo elétrico radiado pela abertura, e a gente vai assumir que este é o campo radiado pelo refletor parabólico. Nós manipulamos, né? Essa aqui é a integral de radiação, integrando em função daquelas funções x e y do campo na abertura, que, por sua vez, são funções das funções t e p do alimentador, particularizando aqui para a direção θ igual a 0, que é onde ocorre o máximo de radiação, a gente conseguiu reduzir essa integral até chegarmos nessa daqui, ó. Então, para a direção onde ocorre o máximo de radiação, essa é a expressão do campo, já assumindo que estamos utilizando aquele alimentador que não irradia polarização cruzada, segundo a definição de Ludwig. E aí, ó, como esperado, ó, se o alimentador com aquela característica for utilizado, for empregado, e o alinhamento desse alimentador com o foco do refletor for perfeito, nós vamos ter na abertura um campo com polarização uniforme e, consequentemente, na região de campo distante, na direção do máximo de radiação, a polarização desse campo é a mesma polarização uniforme do campo na abertura, como já tínhamos antecipado quando estudamos, né, a teoria de radiação por aberturas. Só que a integral, ó, a ser resolvida é essa daqui, ó, onde a função f representa a radiação circularmente simétrica, não depende de φ, só de θ, a radiação circularmente simétrica do alimentador. O alimentador escolhido não tem polarização cruzada segundo a definição do Ludwig, só que o formato do diagrama do alimentador ainda não foi escolhido. Então, consequentemente, essa função f, por enquanto, é desconhecida. A gente vai ter que, mais tarde, quando definirmos o modelo do alimentador, a gente volta aqui, ó, e avalia, se for possível, a gente avalia essa integral e calcula o campo na direção θ igual a 0. Se, além disso, conhecermos também a potência que atravessa a abertura,
que na nossa definição é a potência radiada por essa abertura. Aí a gente calcula a diretividade e vamos, daqui a pouco, investigar o que fazer para maximizar essa diretividade. E aí, ó, essa integral para achar a potência radiada também não pode ainda ser avaliada, porque a gente não conhece ainda, né, o campo na abertura, porque a gente ainda não conhece o modelo do alimentador. Então temos duas integrais para resolver, e a gente só vai poder resolver essas integrais a partir do momento em que a gente definir qual é o diagrama de radiação do alimentador. Isso vai ser dado daqui a pouco pelo modelo cosseno elevado, que vocês já estudaram na segunda lista de exercício aqui do curso. Aproveitou, né, quando estávamos estudando diretividade, polarização, e eu passei para vocês um exercício envolvendo o cosseno elevado, já antecipando que a gente vai precisar dele para concluir o estudo do nosso refletor parabólico. E foi aqui que a gente parou na aula passada. Alguma pergunta? Então, não tendo pergunta, ao invés de estudarmos e maximizarmos a diretividade, a gente vai preferir estudar a eficiência dessa abertura. Então, vamos definir duas eficiências que vão ser importantes no estudo da aula de hoje. Uma delas já foi definida antes, quando a gente estudou a abertura circular bloqueada. A gente aproveitou aquele exemplo para introduzir a eficiência de iluminação. A eficiência de iluminação é um parâmetro, né? É uma métrica que ajuda a gente a quantificar o quanto de diretividade a gente perde pelo fato daquela abertura não ter a amplitude uniforme. Em inglês, isso é chamado no livro do Balandi de taper efficiency. Por isso esse Tzinho aqui, ó, no índice dessa eficiência. Estou mantendo a mesma anotação do livro do Balandi. Deixa eu colocar o ponteiro aqui que eu esqueci. Então, por definição, essa eficiência é a razão entre a diretividade, que a gente quer investigar, a gente não conseguiu ainda chegar na fórmula dela para o nosso problema atual, dividida pela máxima diretividade que teríamos caso a abertura fosse uniformemente iluminada, que é dada por essa expressão no caso particular de uma abertura circular uniforme. Então, esta expressão ela vem do 4π dividido por lambda ao quadrado vezes a área da abertura circular. Se você fizer as contas, lembrando que a fórmula da área é π vezes o raio da abertura ao quadrado, você vai ver que você chega nessa equação. Lembrando que K é 2π sobre lambda. Se usarmos a definição de abertura efetiva, esta razão, cortando as constantes fora, e a constante é a mesma que aparece tanto no numerador como no denominador, ela pode ser substituída por isso daqui, ó. A eficiência de iluminação também pode ser interpretada como a razão entre a área efetiva da antena na direção, né, θ igual a zero, que é onde ocorre o máximo, dividido pela área efetiva, caso a abertura fosse uniforme, que é a própria área geométrica da abertura circular. Lembra que dp não é diretividade, dp é o diâmetro projetado do refletor. É o diâmetro da abertura. Então, a gente, ao invés de maximizar diretividade, a gente vai manipular, né, as equações para transformar a diretividade em função da eficiência. E aí a gente vai investigar o que acontece com a eficiência e o que fazer para aumentar essa eficiência da antena. Então, uma vez conhecida a eficiência de iluminação e a área em relação ao comprimento de onda da abertura circular,
Essa é a diretividade máxima possível na atual situação. Se a abertura fosse uniforme, essa eficiência ia ser igual a 1, e essa seria a fórmula da diretividade. Não precisava fazer mais conta nenhuma. Mas como a abertura não vai ser uniforme, a gente precisa calcular a eficiência. Em relação à eficiência de iluminação, alguma pergunta? Só que temos outros tipos de perdas em antenas refletoras. Particularmente a próxima que vamos estudar, que é a eficiência associada às perdas por transbordamento. É a primeira vez que vamos mencionar essa perda aqui no curso, porque é a primeira vez que estamos estudando uma antena refletora. Essa perda, ela não aparece na abertura. Por isso que a gente não estudou antes. Essa perda acontece antes do campo atingir a abertura. E o entendimento é muito tranquilo. Então, aqui em azul temos o nosso refletor parabólico, né, um corte na sua geometria. Aqui está o foco desse refletor, supostamente, onde é colocada a fonte da frente de onda esférica que atinge o refletor. E, obviamente, né, como o alimentador é finito, é pequeno, até porque se ele for muito grande, ele bloqueia enormemente a abertura dessa antena, nem toda a potência radiada pelo alimentador é interceptada pelo refletor. Parte transborda a partir da borda do refletor. E essa energia, essa potência que transborda, obviamente, ela não vai para a abertura da antena. Só vai para a abertura da antena e, consequentemente, é considerada potência radiada pela abertura apenas a quantidade de potência associada ao cone, cujo o semiângulo máximo é θe. Toda a região para θF, né, acima de θe, essa potência transborda e, consequentemente, não está sendo considerada no cálculo da nossa diretividade. Então, essa perda, por causa do transbordamento, ela tem que ser levada em consideração. O que adianta você tentar maximizar a diretividade de uma antena, segundo as definições que utilizamos até o momento, se você está jogando um monte de potência para fora, em direções que não são as direções desejadas? Essa potência de transbordamento, muito provavelmente, vai interferir com outros enlaces, né? É ruim. A gente tem que tentar também diminuir essa perda por transbordamento. E essa eficiência associada à perda por transbordamento, a gente vai chamar, por simplicidade, de eficiência de transbordamento. Ela também tem que ser levada em conta no nosso estudo, tá? E é o que a gente vai fazer. Mas, para isso, a gente precisa primeiro definir a eficiência correspondente. E a definição é muito tranquila. Pensando aqui, no alimentador, a potência que chega na abertura e, consequentemente, a potência que a gente assume radiada pela abertura é aquela potência que vem do alimentador até o ângulo θe. Tudo aquilo que ultrapassar o ângulo θe vai ser contabilizado como potência de transbordamento. Esse cálculo pode ser feito em cima do diagrama de radiação do alimentador, em cima da densidade de potência radiada pelo alimentador. E aí, o que eu fiz aqui foi simplesmente a potência do alimentador para um ângulo θf igual a alfa é dada por, como a gente assume essa densidade de potência, essa frente de onda que vem do alimentador, imediatamente antes de ser refletida com uma frente de onda esférica TEM, a densidade de potência é simplesmente o módulo do campo elétrico radiado pelo alimentador ao quadrado
dividido por 2 eta. E eu integro isso na esfera, ou pelo menos na parte, na região esférica, compreendida até o ângulo θf igual a alfa. Então, ó, em φf, eu integro de 0 a 2π, mas em θf eu só integro até alfa. Se eu fizer alfa igual a θe, essa potência é a própria potência radiada pela abertura. Se eu fizer alfa igual a π, ou seja, se eu integrar na esfera toda, essa é a potência total radiada pelo alimentador, onde parte dela é transborda. Se eu fizer a razão entre a potência que atinge o refletor pela potência total, essa vai ser a eficiência de transbordamento. Se a gente olhar lá para trás, nos slides anteriores, e pesquisarmos, olharmos lá a expressão do módulo do campo ao quadrado, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Em função daquelas funções t e p, né, que fazem parte da componente θ e da componente φ do campo radiado pelo alimentador. E aí, como esperado, né, o RF ao quadrado corta com esse RF ao quadrado, que vem do infinitésimo da área esférica, de maneira que essa potência depende do ângulo, mas não depende da distância. Já que a gente assume que o refletor parabólico já está na região de campo distante do alimentador. Em relação a definir... a gente não definiu ainda, mas em relação ao cálculo da potência que vem do alimentador, alguma pergunta? Professor, Oi. o senhor poderia explicar novamente sobre os limites de alfa? Posso. O alfa, né, faz o papel do ângulo θ. Tá. No referencial, no sistema de coordenadas do alimentador. Θ igual a 0, ó, é na direção do eixo do alimentador, ZF. Uhum. Alfa igual a θe é a direção de borda. Na Tá. borda do refletor. Repare, θe é o ângulo da borda do refletor. Então, se eu integrar de 0 a θe, essa é a potência que vem do alimentador e atinge, é interceptada pelo refletor. E, consequentemente, né, como a reflexão é em cima, supostamente, de uma superfície condutora elétrica perfeita, tudo é refletido. Para onde? Para cima da abertura. Então, se eu fizer alfa nessa equação aqui, ó, nessa integral, se eu escolher alfa igual a θe, essa é a potência que atravessa a abertura. Sim. Se eu fizer alfa igual a π, essa é a potência total radiada pelo alimentador. Entendi. Essa potência total parte, atravessa a abertura e o resto transborda. Agora eu entendi melhor. Isso tem que ser levado em conta no nosso estudo. Beleza. Mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Obrigado, professor. Outra pessoa? Então, a definição da eficiência de transbordamento vai se dar em cima dessa integral aqui, ó. É o que a gente vai fazer no próximo slide. Se a gente assumir que o alimentador que vamos utilizar é aquele que não apresenta polarização cruzada, então a gente já viu em slides anteriores que essa soma vai ser dada por isso aqui, ó. Lembrando que esse A e B são constantes que definem a polarização uniforme, a polarização do alimentador e, consequentemente, a polarização uniforme na abertura do refletor. E, consequentemente, a polarização do campo lá na frente, na região de campo distante da abertura, na direção θ igual a 0. Enquanto que esse F, ó, aqui a função aparecendo de novo, vai definir esse módulo de F ao quadrado, define o formato do diagrama de radiação do alimentador, não é da antena refletora, é do alimentador, circularmente simétrico, só depende do ângulo θ. Ó. Então, se a gente assumir que o alimentador que está sendo utilizado é aquele que te dá abertura, polarização uniforme na abertura, a integral reduz a isso daqui, ó. O integrando não vai depender de φ,
Então, a integral de φ de 0 a 2π da 2π, já passei para fora, ó. Isso aqui é constante, depende da polarização do alimentador, e fica só essa integral para ser avaliada. Ou seja, temos duas integrais para serem avaliadas. Aquela que te dá o campo radiado pela abertura na direção θ igual a 0, e essa daqui, ó, que define a potência radiada pelo alimentador e, consequentemente, a eficiência de transbordamento. Enquanto não definirmos a função f do alimentador, essas duas integrais elas vão ficar indicadas. Bom, antes de definirmos o modelo do alimentador, vamos definir aqui a eficiência de transbordamento, que a gente ainda não fez. Então, por definição, a potência radiada pela abertura é a mesma potência radiada pelo alimentador para o ângulo alfa igual a θe. Ou seja, para este limite de integração igual a θe. Se eu integrar de 0 a π, isso vai ser a potência total radiada pelo alimentador, onde parte transborda e parte é refletida na direção da abertura. E a eficiência associada ao transbordamento é simplesmente a potência radiada pela abertura, essa daqui, ó, essa daqui, dividida pela potência total radiada pelo alimentador, não pela abertura, mas pelo alimentador, que é dado por essa expressão aqui, com o limite de integração igual a π. Essa expressão da eficiência de transbordamento, antes deixa eu explicar o índice S, porque eu estou usando a notação do Balanis, estou mantendo a mesma notação do Balanis. Então, transbordamento em inglês é spillover. Então, esse S daqui, ó, esse índice S vai ser usado para identificar a eficiência de transbordamento. E ela só vai poder ser calculada a partir do momento em que eu definir como é o formato do diagrama de radiação desse alimentador, com o diagrama circularmente simétrico. Em relação à eficiência de transbordamento, alguma pergunta? E aí, no nosso estudo, a eficiência total, que a gente vai chamar aqui de eficiência da abertura, vai ser dada pelo produto das duas eficiências. Então, o que a gente vai definir como eficiência da abertura, AP é porque em inglês a abertura é aperture, com P. Então, a gente vai usar essa simbologia aqui, ó. Essa eficiência com índice AP vai ser definida nestas notas de aula como a eficiência da abertura, e que é dada pelo produto da eficiência de iluminação pela eficiência de transbordamento. E nós vamos querer, então, entender o seguinte: que tipo de alimentador maximiza a eficiência da abertura? Levando em consideração as duas perdas citadas nesses 3 últimos slides. E aí, para nós, o ganho, né, vai ser a eficiência da abertura vezes a diretividade máxima que nós teríamos caso tudo fosse perfeito. Caso a abertura fosse uniforme e caso não houvesse potência transbordando através da borda do refletor. Ou além, né? Uma preposição correta é além da borda do refletor. Então, para não confundir com a fórmula de diretividade que a gente mostrou antes, isso aqui para nós vai ser o ganho da antena. Outras perdas ocorrem na prática e devem ser levadas em consideração quando a gente projeta e analisa uma antena prática, tá? Uma geometria prática. Mas essas eficiências não vão entrar no nosso estudo, tá? Você pode ter, por exemplo, perdas
perda de retorno no interior do alimentador. Então, a sua cornetinha não foi muito bem projetada, nem toda a potência que vem lá de dentro do guia é jogada para fora. Parte e volta para dentro do guia, no sentido oposto. Essa perda e a eficiência correspondente não será levada em conta no próximo estudo. Bloqueio da abertura. O alimentador e a estrutura que suporta esse alimentador estão bloqueando a abertura da antena. E a gente já viu, quando estudamos a abertura bloqueada, que isso diminui a diretividade da abertura. Esse bloqueio não está sendo levado em consideração nesse estudo. Desalinhamento do alimentador. Se o alimentador não estiver exatamente no foco da antena e se esse alimentador não estiver posicionado exatamente com o seu eixo, coincidindo com o eixo do paraboloide, você não vai ter fase constante na abertura, nem a tal da polarização constante na abertura. Isso vai causar uma diminuição na diretividade, no ganho dessa antena. Esse desalinhamento não está sendo levado em consideração no estudo. O refletor, na prática, ele não é um paraboloide perfeito. Você tem problemas, imperfeições mecânicas. Geralmente, quanto mais barata é a antena refletora, menos parecido com paraboloide ela é. Essas imperfeições vão fazer com que, por exemplo, você tenha perturbação na fase, na abertura do refletor. A fase, segundo a ótica geométrica, só vai ser constante se a superfície for exatamente um paraboloide e se a fonte esférica for colocada exatamente no foco desse paraboloide. Então, imperfeições mecânicas na superfície refletora afetam a fase na abertura e, consequentemente, diminuem a diretividade. Não está sendo levado em conta nesse estudo. Polarização cruzada no alimentador. Se o alimentador tiver polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig, a polarização do campo na abertura não vai ser uniforme. Consequentemente, você vai perder diretividade. Esse problema associado à polarização cruzada também não está sendo levado em conta nesse estudo. Todos esses efeitos são importantíssimos no projeto de uma antena, tá? Mas eles não serão levados em consideração no estudo que vamos fazer daqui a pouco. Então, a eficiência máxima que a gente vai obter, na prática, ela também não é obtida. Não vai ser 100%, mas mesmo o valor teórico que a gente vai observar, ele não vai ser obtido na prática por causa dessas outras perdas. Só que essas outras perdas não serão estudadas com a profundidade devida aqui neste curso. Se um dia você precisar levar em conta essas perdas e conseguir calcular isso, cada uma dessas perdas vai ser traduzida numa eficiência e você simplesmente só tem que colocar essa eficiência aqui, ó. Você vai multiplicando as eficiências correspondentes para calcular o ganho da sua antena. No nosso estudo, nós só vamos levar em consideração esse produto aqui, ó. E, consequentemente, tentar maximizar a eficiência de abertura, levando em consideração só a perda associada à iluminação da abertura e a perda associada ao transbordamento. Em relação à definição da eficiência de abertura, em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Nosso objetivo agora, dado que a abertura não vai ser uniformemente iluminada, e dado que parte da potência não atinge, a parte da potência do alimentador não atinge a abertura, o nosso objetivo agora é tentar entender o que fazer para maximizar esta eficiência aqui, ó, dada pelo produto destas duas. Para isso, tem aquelas integrais que ficaram para trás, que também ainda não podem ser avaliadas, porque a gente não definiu qual é o diagrama de radiação do alimentador.
a gente já está assumindo que é um alimentador que não possui polarização cruzada. Mas o diagrama, o formato do diagrama ainda está em aberto. Então, para o estudo que segue, nós vamos utilizar aquilo que foi feito pelo Silver, lá na década de 1940, e que é repetido no livro do Balanis. A gente vai adotar o modelo do cosseno elevado. Que modelo é esse? É isso daqui, ó. A gente vai assumir que o campo, aquela função f, que define o campo do alimentador, é dado por essa fórmula aqui, ó. Para θf de 0, 0, θf igual a 0 é o centro do refletor, eixo ZF. Até 90 graus, π sobre 2, o campo ele é proporcional a cosseno do θf elevado a n. Para trás, ou seja, de 90 graus até lá para trás, o que seria o nosso alfa igual a π, ele é igual a 0. De tal maneira, quando a gente calcular a potência radiada pelo alimentador, a gente vai fazer o alfa igual a π sobre 2. Perdão, isso, igual a π sobre 2. Porque para trás não tem campo, então a gente não integra, né, para trás onde o campo é 0. E esse modelo, se a gente transformar isso, né, em diretividade e plotar o diagrama de radiação, ele tem esse formato mais ou menos parecido, ó, com essa linha, esse gráfico com linha tracejada preta aqui, ó. Ou seja, o campo é máximo na direção θf igual a 0, ou seja, na direção do centro do refletor, e vai diminuindo na medida em que o θf aumenta, até chegar em 90 graus. De 90 graus para trás, não irradia nada, é 0. Tá? E aí a ideia é o seguinte, por que usar esse modelo? É lógico que na prática o diagrama do alimentador não se parece com isso, não é igual a isso. Mas mais ou menos na região do lóbulo principal, em torno do máximo de radiação, ou seja, mais ou menos naquele cone até o ângulo θe, em que essa irradiação atinge, essa radiação atinge o refletor, o diagrama de radiação geralmente dos alimentadores geralmente se parece com isso daqui, ó. Não aqui para ângulos alfa muito grandes, para ângulos θ, perdão, muito grandes, mas pelo menos na região que é aquela região, aquele setor cônico que vai atingir o refletor. Então, o que a gente faz é, dado o diagrama de radiação real de um alimentador, você ajusta esse expoente n de maneira a tentar fazer com que o modelo mais ou menos represente o diagrama do seu alimentador. Então, é como se esse modelo fosse uma interface. A interface entre o alimentador real e o paraboloide. E aí a gente vai fazer a investigação em cima do expoente n. Observe que para θf entre 0 e π sobre 2, o cosseno, quando θf é igual a 0, vale 1, e depois ele vai diminuindo até chegar a 0, quando θf é igual a π sobre 2. Consequentemente, quanto maior o valor do n, quanto maior o valor desse expoente, mais rapidamente essa função cai, diminui. De maneira que, e se essa função aqui, ó, cai mais rapidamente, é porque o diagrama fica mais estreito. E diagrama mais estreito significa mais diretivo. O alimentador mais diretivo. Então, n maior, n, expoente n grande, significa um alimentador muito diretivo. Expoente n pequeno representa um alimentador menos diretivo. Ora, se o alimentador é menos diretivo, significa que ele ilumina um pouco mais uniformemente o refletor.
e a gente vai ver que isso aumenta a eficiência de iluminação. A iluminação da abertura fica menos desuniforme. Mas, em compensação, você joga mais potência para fora do refletor. Por outro lado, se o N for grande, significa que o alimentador é mais diretivo. Ou seja, ele concentra mais energia no centro do refletor. E, consequentemente, na abertura, o campo fica mais intenso no centro da abertura. Ou seja, a eficiência de iluminação diminui. Mas, em compensação, você joga menos potência para fora do refletor. A eficiência de transbordamento aumenta. Então, o estudo que a gente vai fazer daqui a pouco é o seguinte, ó. Se o N é muito grande, melhora a eficiência de transbordamento, mas prejudica a eficiência de iluminação. Se o N for muito pequeno, aumenta a eficiência de iluminação, mas diminui a de transbordamento. É como se fosse um cobertor curto, né? Ou você deixa o pé descoberto, ou você deixa a cabeça descoberta. Então, a pergunta vai ser, qual é o N que maximiza o produto dos dois, a eficiência de abertura? Esse é o alimentador que você tem que escolher para aumentar a eficiência e, consequentemente, o ganho da sua antena parabólica. Foi esse o estudo conduzido no livro do Silver, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e que é reproduzido em vários outros livros, inclusive no livro do Balanis. Em relação ao modelo cosseno elevado e o que nós vamos fazer com esse modelo, alguma pergunta? Prosseguindo, existe uma diferença entre o que a gente vai fazer aqui e aquilo que está no livro do Balanis e no livro do Silver também. Porque no livro do Silver e do Balanis, para obter o campo na abertura, eles utilizam conceitos de conservação de energia. Ou seja, eles trabalham com potência, com densidade de potência. Enquanto que aqui nas notas de aula, eu prefiro, porque eu aprendi desse jeito, a rastrear campo. Porque a vantagem de você rastrear o campo é que você mantém a informação sobre a polarização do campo. E isso foi bastante útil, no meu modo de ver, na hora de enxergar as condições necessárias para obter a polarização uniforme na abertura. Então, nestas notas de aula, o cosseno elevado é usado para representar a função f e, consequentemente, a intensidade do campo. Como a intensidade do campo, como a densidade de potência radiada, né, é o quadrado da intensidade do campo, então a diretividade do alimentador, a diretividade associada ao modelo cosseno elevado, é isso daqui ao quadrado. Por isso que apareceu aqui, ó, 2N no diagrama de radiação. Já no livro do Silver e no livro do Balanis, ele trabalha o tempo todo com densidade de potência. Então, para eles, no livro do Balanis, cosseno de θ elevado a n é a própria densidade de potência, é a própria diretividade. Então, tem uma diferença no valor do n. O n que aparece no livro do Balanis é o nosso n multiplicado por 2. Então, daqui a pouco, nos próximos slides, nós vamos mostrar resultados para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. São os valores que nos interessam, depois a gente vai ver por quê. No Balanis não aparece n igual a 1, n igual a 2 até 4. Aparece n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6 e n igual a 8. Então, o n, o expoente n do livro do Balanis é o dobro do nosso expoente. Então, ó, o valor do expoente n utilizado no livro texto, no nosso livro do Balanis, tem o dobro do valor do n adotado aqui nas notas de aula. Porque para o Balanis, o modelo cosseno elevado é empregado para representar a densidade de potência, enquanto que aqui nas notas de aula, o modelo cosseno elevado
está sendo empregada para representar a intensidade do campo do alimentador. Então, cuidado com essa observação aqui. Fora isso, é tudo a mesma coisa. É só lembrar que no Balanes o N aparece dobrado. Em relação a essa observação, alguma pergunta? Então, agora é mais tranquilo. Por que que o Silver adotou esse modelo? Porque quando você volta nas integrais que ficaram para trás, se o N for inteiro, as integrais saem todas no braço. Você tem equações. E aí o pessoal pegou essas equações, plotou gráficos da eficiência em função do N e fez o estudo para responder a pergunta que a gente quer responder. Qual é o diagrama de radiação que aumenta a eficiência de abertura de uma dada superfície parabólica? Esse é o objetivo a partir de agora. Então, para fazer esse estudo, antes nós temos que voltar atrás e resolver aquelas integrais que ficaram indicadas antes. Porque a partir daí a gente consegue obter fórmulas, tanto para eficiência de iluminação, como para eficiência de transbordamento e, consequentemente, para eficiência de abertura que a gente quer maximizar. Então, antes de fazer o estudo, vamos resolver as integrais. Então, uma integral importante que ficou para trás é aquela que te dá o campo radiado pela abertura na direção θ igual a zero. Então, agora, já estamos investigando o campo radiado pela abertura. Então, a gente viu uns slides lá para trás. Aliás, a gente viu isso na última aula, na aula passada. Se você escolher aquele alimentador que não tem polarização cruzada, segundo a terceira definição do Ludwig, usando o método da abertura na direção do máximo de radiação, essa é a expressão do campo na direção θ igual a zero. Onde esta integral aqui, ó, era dado por isso aqui. Enfim, né? Era dado pela função f dividido por RF. Mas, no nosso caso, a função f, no nosso estudo, vai ser representada pelo nosso cosseno elevado. Ó. Então, tudo que eu fiz foi entrar nessa integral e substituir a função f por cosseno de θ elevado a n. Isso daqui, desde que o ângulo θe não ultrapasse π sobre 2. Lembra que, para ângulos maiores que π sobre 2, um modelo diz que esse campo tem que ser zero. Então, isso daqui só vale, né? Até poderia ter colocado aqui uma ressalva, né? Desde que o θe seja menor do que π sobre 2. Se o n for inteiro, esta integral sai no braço. E aí, lá no livro do Balanes, ele mostra, né, para valores, no caso do Balanes, vai aparecer n dividido por 2. Lembra que o n do Balanes é o dobro do nosso. Então, lá vai ser a raiz quadrada de cosseno de n, de θ elevado a n, ou seja, vai ser cosseno de n dividido por 2. E aí, mostra-se que para n inteiro, essa integral sai analiticamente. As fórmulas eu não vou mostrar aqui, porque tem uma fórmula para n igual a 1, outra para n igual a 2, até n igual, enfim, até n, o n que você quiser. Quanto maior o valor do n, mais termos aparecem na equação. Eu vou deixar isso indicado desse jeito. Se vocês usarem o software Matemática ou forem na página do Wolfram, na internet, você põe lá essa integral, ele vai avaliar para você dar a fórmula, desde que o n seja inteiro. Então, se eu não estou enganado, eu vou deixar isso daqui indicado desta maneira. Tá? E, uma vez conhecido o valor dessa integral, se você jogar aqui, ó, você vai ter um módulo do e ao quadrado, já sem o r, né? Que vai ser útil na hora de calcular a diretividade da abertura. E, consequentemente, a eficiência de iluminação.
Então, essa integral aqui vai ser útil na hora da gente calcular a eficiência de iluminação. Em relação a esta integral, é o que ela vai fazer? Alguma pergunta? Então, prosseguindo. Então agora ficou mais claro, né? Para achar a diretividade, a gente vai usar a fórmula de sempre, onde para nós a potência radiada é aquela que atravessa a abertura. Tá? Não se esqueça disso. Então vai ser dado por essa expressão aqui, ó. Então essa expressão, essa integral em particular, vai ser útil para achar a diretividade da abertura e, consequentemente, a eficiência de iluminação. Outra integral que é importante é aquela que te dá a potência radiada pela abertura e que também depois vai ser usada para definir a eficiência de transbordamento. Então, esta potência radiada, ao invés de calcular a integral do fluxo de potência na abertura, a gente vai calcular em cima do alimentador. E aqui, ó, aparece a função f ao quadrado. É o módulo do f ao quadrado. Por isso que apareceu aqui 2n. Ó. Aqui ficou n. Campo. Mas aqui, ó, é 2n. É a função f ao quadrado. E a integral é só até θe. Porque para ângulos θf maiores que θe, a potência vai transbordar. Então, a potência que atinge a abertura é calculada com até o ângulo θe, que obviamente vai ser menor que π sobre 2. Se não for, esse modelo não é apropriado. Esta integral aqui, ó, é até mais simples do que essa. Repare que essa integral, por causa desse tangente de θf sobre 2, é um pouco mais complicada. Essa daqui, ó, usando aquela substituição trivial, é fácil de ser avaliada. Por isso eu já coloquei o resultado aqui, ó. Como o resultado dessa integral é simples, eu já avaliei a integral aqui, ó. E esse resultado, né, não depende do n ser ou não inteiro. Qualquer valor de n, mesmo n real, né, vai dar esse resultado. Essa integral aqui é fácil de ser avaliada. É só chamar cosseno de θ de u. Consequentemente, o du vai ser menos seno θ de θ. Então, essa aqui vai ser a integral de u elevado a 2n. E essa integral é fácil, né, de ser avaliada. No final, você chega nesse resultado aqui, ó. Inclusive, foi uma integral que vocês tiveram que resolver na segunda lista de exercícios quando vocês investigaram a diretividade. Não da abertura, não do refletor parabólico, mas a diretividade do alimentador. Em relação a essa potência radiada, alguma pergunta? Aí o que eu fiz, perdão, deixa eu voltar aqui. Então eu peguei essa fórmula da potência radiada e substituí aqui, ó. Então repare que esse módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado vai cortar com esse outro aqui, ó. Como esperado, né, a diretividade não depende da intensidade do campo, né, no caso do campo do alimentador. Outras coisas vão ser cortadas, outras vão ser juntadas, no final você chega nesta fórmula. Então aqui temos a diretividade em função de dois parâmetros. Em função de dois parâmetros. Que parâmetros são esses? É uma pergunta para ver se vocês estão prestando atenção. Alô? Seriam os parâmetros T e P, se eu não me engano? Não, olha para a expressão, olha para a tela do seu computador, do seu telefone. Uhum. Quais são os parâmetros que aparecem aqui, ó? θe e θf. Mas θf é variável de integração. Depois que você integrar, isso vai sumir. Então, um parâmetro é o θe. Sim. O outro é o n, Ah, corrente do cosseno elevado.
Ou seja, nós temos aqui a diretividade da abertura em função do ângulo θe, que vai daqui a pouco representar a superfície refletora, e do parâmetro n do alimentador. E a pergunta é, qual é o par θe-n, ou seja, qual é o par refletor-alimentador que fornece a melhor, ou a maior, né, diretividade possível. Então, nós estamos indo nessa direção, achar, dado um refletor, qual é o melhor alimentador. Ou vice-versa, dado o alimentador, qual é o melhor refletor. Melhor em que sentido? Aquele que apresenta a maior diretividade possível. Como eu já falei em várias aulas lá para trás, né, existem antenas refletoras que são projetadas não para ter a maior diretividade possível. Aqui a gente está focando apenas naquele caso de refletores usados em enlace ponto a ponto. De tal maneira, enlaces de micro-ondas na troposfera, né? De maneira que, geralmente, nessas situações, o interesse é a maior diretividade possível para compensar a atenuação espacial associada ao enlace. Então, o nosso foco aqui no curso vai ser esse. Só que a gente não vai querer investigar a diretividade, a gente vai querer investigar a eficiência de iluminação, ao invés de investigar a diretividade. E aí a gente vai definir, a eficiência de iluminação, como já foi feito antes, é a diretividade dividida pela diretividade que teríamos se a abertura fosse uniforme. Então, tudo que eu fiz aqui foi pegar essa expressão KdP sobre 2 ao quadrado e dividir essa expressão aqui de cima por isso. Aí ficou aqui, repare que ficou aqui um F ao quadrado. Esse F é a distância focal da antena. E aqui embaixo vai aparecer um dP ao quadrado. E se vocês lembrarem das equações do paraboloide, uma delas é justamente a razão entre F e D. A razão F e D, ela tem a ver com a tangente do cosseno, a tangente do ângulo θe, o ângulo de borda dividido por 2. Então, repare, essa expressão aqui, eu já peguei aquela fórmula que dá a razão D sobre F em função da tangente de θe sobre 2 e substituir aqui, De maneira que agora a gente pode ver com mais clareza a eficiência de iluminação no nosso modelo depende do expoente n, ou seja, depende do alimentador, e depende do ângulo de borda, θe, ou seja, depende da geometria do refletor. Em relação a esta equação, alguma pergunta? Então, a gente vai pegar essa equação e separá-la, tá? Lembrando que para valores inteiros de n, esta integral aqui, ela sai analiticamente. Você não precisa avaliar essa integral numericamente. Se o n for inteiro, se o n não for inteiro, aí você vai ter que avaliar essa integral numericamente. A outra eficiência é de transbordamento, mas essa é mais tranquila. Essa é dada pela razão entre a potência do alimentador até o ângulo θe, dividida pela potência total do alimentador. Mas cuidado aqui, porque segundo o modelo que estamos adotando, de π sobre 2 para trás, o campo é zero. Então, a potência total radiada pelo alimentador, aqui no limite de integração, vai entrar π sobre 2 ao invés de π. Estas integrais são fáceis de serem avaliadas. No final, a razão dá muito tranquila. Essa é a fórmula da eficiência de transbordamento, que também depende de n, do alimentador, e de θe, da geometria do refletor. E no nosso estudo, a eficiência de abertura é o produto dessas duas.
Então, se você multiplicar esta expressão por esta daqui, ó, vai dar essa outra expressão. Também função de n e de θe. E aí, nas próximas transparências, nós vamos plotar essas eficiências para diferentes valores de n, ou seja, para diferentes alimentadores, e para diferentes valores de θe, ou seja, diferentes geometrias de refletor. E vamos ver o que a gente obtém observando esses gráficos. Então, a integral restante, essa daqui, ó, que é a mesma daqui de cima, ela é avaliada analiticamente para valores de n inteiros. Então, tem lá fórmulas no livro do Balanis, só lembra que no Balanis o nosso n aparece lá dobrado. Ou seja, o n do Balanis é o nosso... Perdão, o nosso n é o do Balanis dividido por 2. Tá? Então, só cuidado com essa relação. Mas lá no Balanis, ele apresenta, na seção 15.4.1, expressões que podem ser utilizadas para fazer esses cálculos aqui para valores inteiros de n. Se o n não for inteiro, você pode ainda usar essas fórmulas, mas pode e deve usar essas fórmulas, mas aí as integrais têm que ser avaliadas numericamente. Por exemplo, com a ajuda do MATLAB, né? E aí vamos ver o que acontece quando a gente faz esses gráficos. O primeiro gráfico é esse daqui, onde eu não estou plotando a eficiência total, né, o produto dessas duas. Eu, antes de mostrar o gráfico da eficiência de abertura, eu vou mostrar os gráficos dessas eficiências individuais. Em vermelho, a eficiência de iluminação, em azul, a eficiência de transbordamento. Para 4 valores de n inteiros, n igual a 1, 2, 3 e 4. Em função do ângulo θe, de 0 até 90 graus. Na prática, o refletor parabólico simétrico tem um θe mais ou menos, ó, nessa região aqui. Mais ou menos, tá? Entre 60 e 70 graus. Por isso que os valores mais úteis para o nosso estudo, né, os valores de expoente mais úteis são esses aqui, ó. Tá? Não precisa ir além disso. Isso que eu estou dizendo é para o refletor parabólico simétrico. Tá? E aí, repare, enquanto que uma eficiência diminui com o ângulo θe, outra aumenta. Lembra do cobertor curto que eu falei? Alimentador mais diretivo melhora a eficiência de transbordamento, mas prejudica a eficiência de iluminação. Então, vamos ver aqui o que acontece, ó, esquecendo a variação do alimentador, só pensando no ângulo θe. Ou seja, pega um alimentador fixo, por exemplo, n igual a 1, e vamos ver o que acontece. O que acontece? O alimentador é o mesmo colocado na distância focal do paraboloide. O que vai mudar é o ângulo θe. Ângulo θe menor, vamos lembrar da geometria da antena, né? Para quem já se esqueceu. Olha o ângulo θe aqui. Olha o ângulo de borda. O que significa ângulo θe menor? O que acontece na medida em que o θe vai tendendo para zero? O que acontece na geometria da antena? Ela vai ficando mais estreita. Ou seja, esse foco relativamente vai ficando mais longe da antena, não é isso? Sim. Você pegar o foco e afastá-lo do refletor, o ângulo θe vai diminuindo. Vamos manter o diâmetro da abertura constante, né? Porque se você mexer no diâmetro da abertura, você está mexendo em muita coisa. Então, com o mesmo diâmetro de abertura, diminuir o θe é afastar o alimentador.
Então, você agora pensa no alimentador. Você está afastando o alimentador. O que vai acontecer com a potência de transbordamento? Ela vai diminuir ou vai aumentar? A potência jogada para fora do refletor, na medida em que você pega o alimentador e afasta ele. Essa potência que é jogada para fora, aumenta ou diminui? Aumenta. Consequentemente, a eficiência de transbordamento Diminui. diminui. É por isso que naquele gráfico a eficiência de transbordamento ela diminui quando o θe diminui e, consequentemente, ela aumenta quando o θe aumenta. Quanto mais perto o alimentador estiver da superfície, né, menos potência é radiada para fora da borda desse refletor. A eficiência de iluminação, de transbordamento aumenta. Por outro lado, se você colocar o alimentador aqui muito pertinho, toda a potência radiada pelo refletor vai no centro da abertura. Fica concentrada no centro da abertura. O que piora a eficiência de iluminação. Então, o comportamento da eficiência de iluminação é o oposto do comportamento da eficiência de transbordamento. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Vou voltar lá para o gráfico. Então, repare, enquanto a eficiência de transbordamento, em azul, ela aumenta com o valor do θe, a de iluminação, ela diminui com o valor do θe. Aonde o produto vai ser ótimo, máximo? Aonde o produto, entre essas eficiências, que a gente definiu aqui como eficiência de abertura, aonde que ele vai ser máximo? Quando a gente conseguir o mesmo valor para as duas eficiências, quando elas contribuírem da mesma maneira, né, para a eficiência total? Mais ou menos, tem razão, mais ou menos aonde essas curvas se cruzam. Mais ou menos. Porque também depende da derivada, né? Mas enfim. Uhum. Então, o máximo vai ser mais ou menos por aqui, ó. Então, para n igual a 1, a gente espera que este ponto daqui, mais ou menos, tá? Seja o ponto ótimo. Ou seja, para n igual a 1, o melhor refletor é aquele que tem um θe em torno de 65 graus. Para n igual a 2, ó, a gente espera que seja mais ou menos nesse ponto. Ó. Mais ou menos. Ou seja, um θe em torno de 50 graus. E por aí vai. Ou o oposto, dado um refletor, dado um ângulo θe, por exemplo, 60 graus. Aí você sobe aqui, ó, 60 graus. 60 graus é mais ou menos por aqui, ó. Então a gente espera que o alimentador ótimo seja aquele que corresponda a um cosseno elevado com um valor de n entre 1 e 2. Entre 2 e 1. Deu para entender o que esse estudo faz? E a gente vai observar isso melhor no próximo slide. Tem aqui os comentários, mas os comentários, ó, já falei sobre isso, então só estou colocando aqui para o vídeo, né? Lembrando que θe, mais particularmente, né, tangente de θe sobre 2, como já foi dito antes, tem a ver com a razão d sobre f. A razão d sobre f. Ou seja, com a geometria do refletor. Então, θe aqui está representando a geometria do refletor, enquanto que o expoente n está representando a diretividade do seu alimentador. Mais diretivo ou menos diretivo. O que nós vamos fazer agora é mostrar o gráfico, só que da eficiência total, o produto dessas duas. E aqui está o gráfico da eficiência de abertura. Então, como esperado, para n igual a 1, o máximo ocorre aqui, ó, mais ou menos para θe igual a 67 graus. Para n igual a 2, ó, o máximo ocorre aqui, ó, mais ou menos 56 graus de θe, e por aí vai. O que não é esperado, o que vem como uma surpresa, quando a gente vê isso
pela primeira vez, é que esse máximo tem mais ou menos o mesmo valor de eficiência. 80%. Então, o que a gente diz, baseado nesse estudo, né, que foi feito pelo Silver e aparece também no livro do Balanes, é que quando você leva em conta apenas as eficiências de iluminação e transbordamento, o máximo que você pode esperar da sua antena refletora é uma eficiência de 80%. Nunca de 100%. E essa eficiência leva em conta a potência que você joga para fora do refletor, através aqui da eficiência de transbordamento. Esse estudo, como já foi dito, vou repetir, não leva em conta as outras perdas. Na prática, essa eficiência ela nunca vai ser próximo de 80%. Se der em 50%, 60%, já é muito. Porque você tem perda de retorno, perda no desalinhamento da antena, imperfeições na fabricação, etc, etc, etc. Então, lembra que esse estudo leva em conta apenas a eficiência de iluminação e de transbordamento. Deixa eu colocar aqui os comentários antes que eu me esqueça. Então, no máximo, levando em conta apenas essas duas eficiências, você consegue 80%. E se você quer projetar uma antena para alto desempenho, é aqui que você tem que projetar a sua antena. Você tem que projetar a antena de tal maneira que o alimentador o alimentador representado aqui pelo modelo cossino elevado, e o refletor, representado aqui pelo ângulo de borda θe, forneçam o máximo, segundo esse estudo. Ou seja, você tem que estar sempre em cima dessa reta azul aqui. E lembra que eu estou mostrando aqui gráficos para N inteiro, mas isso vale para qualquer valor de N. Então, dado um θe, você vem aqui e mais ou menos estima qual tem que ser o valor. E se você quiser mais precisão, você pega aquelas equações, aquelas integrais que ficaram lá para trás, aí você vai no MATLAB e acha o valor com mais precisão. Mas esse gráfico aqui, já te dá uma boa ajuda na hora de projetar uma antena refletora parabólica simétrica. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, aqui no curso e nos exercícios que vocês vão resolver, nós vamos assumir que a máxima eficiência possível para o refletor parabólico simétrico é de 80%. Tá? Se houver outras perdas, aí você tem que multiplicar esse valor pelos valores das outras eficiências. Tá? Mas levando em conta só iluminação e transbordamento, quando a gente falar assim, vamos projetar um refletor parabólico, você tem que projetá-lo para este objetivo aqui. Então, repetindo, dado o valor do N, qual é o melhor θe para chegar nos 80%? Ou vice-versa, dado o θe, qual é o melhor valor do N para chegar nos 80%? E para nós aqui, isso é o máximo que você pode fazer com refletor parabólico simétrico. Só que o Silver foi além disso. Ele viu outras coisas que pessoas comuns não conseguem imaginar. Por algum motivo, eu realmente não sei a história por trás, mas por algum motivo, ele chegou à conclusão que nem desse gráfico você precisa. Nem desse gráfico você precisa. Embora esse gráfico ajude um bocado. Você não joga esse gráfico fora. Mas nem desse gráfico você precisa. Até porque nem todos os alimentadores são bem representados pelo cosseno elevado. O cosseno elevado é um modelo aproximado que o Silver usou, porque com esse modelo as integrais saem todas no braço. Lembra que antigamente não era fácil ter um MATLAB à disposição. Hoje é tranquilo, mas antigamente não era.
Outros modelos são usados. Por exemplo, na escola europeia, o pessoal, ao invés de usar o cosseno elevado, como a gente está mostrando aqui, usa o cosseno do θ dividido por 2 elevado a n. É um modelo cosseno elevado alternativo, que não é apresentado nem no livro do Silver, nem no livro do Balanis, mas é apresentado e estudado em outros livros, principalmente quando o autor é europeu. Esse modelo cosseno elevado alternativo, inclusive, eu passo para vocês numa lista de exercícios. Tem uma lista de exercícios que eu quero que vocês façam o que foi feito aqui, né? Ou seja, calcula as eficiências, só que não com um modelo cosseno elevado do Silver, do Balanis, mas com esse outro cosseno elevado, como exercício. E vocês vão ver, né? Está lá na lista de exercício, que inclusive eu mostro um gráfico parecido com esse, só que para o outro modelo, que a eficiência máxima, mesmo nesse outro modelo, é em torno de 80%. O valor do N muda porque é um outro modelo, mas o resultado final, a observação importante, que é máximo de 80%, ela continua, mesmo para esse outro modelo. E, além desses modelos cosseno elevado, existem outros modelos, gaussiano, etc., etc. Cada autor usa o seu, tá? Mas o que o Silver fez, ele foi além disso, tá? E para entender o resultado do Silver, a gente precisa definir mais um parâmetro no nosso estudo, que é atenuação na borda. Não precisa ficar assustado. A atenuação na borda nada mais é do que a razão entre o campo que chega na borda do refletor dividido pelo campo que chega no centro do refletor, só que em dB, ou seja, 20 log dessa razão. E esse campo que chega no refletor leva em conta não só a atenuação esférica, porque a frente de onda é esférica, ou seja, leva em conta não só a variação da distância, lembra que na borda do refletor a distância RF é dada por essa equação, enquanto que no centro do refletor a distância RF é simplesmente a distância focal do refletor. Essa distância RF aumenta com o ângulo θF. Então, ela é maior na borda. Então, você já tem uma atenuação espacial causada por esse aumento da distância associada à atenuação espacial da frente de onda esférica. Além disso, tem o diagrama do alimentador. O alimentador, segundo o modelo cosseno elevado, ele irradia mais na direção do centro, θF igual a 0, e menos na direção da borda, o que aumenta ainda mais a atenuação na borda. A atenuação na borda, ela é controlada, né? Não só pela distância até a borda, como também pelo diagrama de radiação. Então, a gente, baseado nas fórmulas que obtivemos anteriormente para o modelo cosseno elevado, nós vamos definir aqui a atenuação na borda. E essa atenuação na borda, essa fórmula, né, quando entrar o diagrama do alimentador, vai valer só para o cosseno elevado, né? Mas, de uma maneira geral, a atenuação na borda é o quadrado, né, porque a densidade de potência é campo ao quadrado, da razão F sobre R para θF igual a θE, dividido pela razão F sobre R para θF igual a 0. Ou seja, em azul aqui, na borda. Ângulo θF igual a θE. Em verde aqui, ó, no centro, θF igual a 0. F é o campo do alimentador, que vai ser daqui a pouco substituído pelo modelo cosseno elevado, enquanto que RF tem a ver com a parábola. Então, tudo que eu fiz na próxima igualdade foi pegar a fórmula do RF e jogar para fora, ó, colocar em evidência. Isso daqui nada mais é do que isto daqui dividido por isso invertido, né, ao quadrado. E aqui, ó, é a razão que tem a ver com a diretividade do alimentador na direção da borda
dividida por aquela na direção do centro. E antes de prosseguir, né, a gente faz a observação que 1 mais cosseno de θe sobre 2 é igual a cosseno ao quadrado do θe sobre 2. Né? Isso aqui é a mesma coisa que isso, eu só reescrevi. E agora sim, ó, se o modelo para o alimentador for o cosseno elevado, essa razão aqui, ó, ao quadrado, é simplesmente isso. Então, repare, a fórmula para atenuação na borda é muito simples, é muito tranquila. No caso do cosseno elevado, vai ser cosseno de θe sobre 2 elevado a 4, a quarta, vezes cosseno de θe elevado a 2n. Então, na fórmula dessa atenuação na borda, entra tanto o n, o alimentador, como o θe, o refletor. E aí o que o Silver fez, ele pegou naqueles pontos onde a eficiência é máxima, em torno de 80%, e calculou quanto vale a atenuação na borda. Nesses casos onde a eficiência da abertura é máxima. E aí provavelmente ele deve ter feito uma tabelinha como essa que eu vou mostrar agora, ó, no próximo slide. Estou repetindo o gráfico só para a gente entender quais foram os pontos que ele utilizou nesse estudo. E ele só pegou os pontos máximos. Então, ele foi nos máximos dessas curvas. E para o valor de n igual a 1, ele calculou o θe, que te dá o valor máximo de eficiência. Depois ele foi para n igual a 2 e calculou o valor do θe, que te dá o máximo. E ele fez o mesmo para as outras curvas. E aí você tem uma tabela, ó, com os valores calculados com a ajuda do MATLAB, e a gente faz essa tabela aqui mais precisa. Então aqui está para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. E eu não pus outros valores de n porque não importa aqui no nosso estudo. Você pode fazer para o valor do n que você quiser. Ele não precisa ser inteiro. Para estes valores, ó, estes são os valores do ângulo de borda θe, onde o máximo de eficiência ocorre. Então, para n igual a 1, dá mais ou menos 66 graus. Para n igual a 2, 53,6 graus. Para n igual a 3, 46,2 graus. E para n igual a 4, 41,2 graus. Não precisava, mas eu também quis colocar aqui nessa tabela a razão f sobre d do paraboloide. Lembra que a razão f sobre d, ou d sobre f, está relacionada à tangente do θe sobre 2, através da equação do paraboloide. Então, ó, para n igual a 1, deu essa razão, 38,5, 0,39. Para n igual a 2, 0,5. Para n igual a 3, 0,59. Para n igual a 4, 0,66. E aí, usando a fórmula de atenuação de borda do slide anterior, ele calculou a eficiência na borda nesses casos onde o máximo ocorre. E aqui está a eficiência, não é 80%, né? A gente vai arredondar para 80% na hora de fazer contas. Mas se você for mais preciso, para o modelo cosseno elevado utilizado, ó, deu esses valores aqui. Ó. Mas qual foi a grande observação do Silver quando ele fez esse estudo? Dado um refletor com seu ângulo de borda, qual é o alimentador que você deve usar se você está querendo buscar a máxima eficiência de abertura para aquela antena? Uma pergunta. Tem que ser o primeiro. O primeiro o quê? O n igual a 1. Não, o n igual a 1 depende do ângulo de borda. Por exemplo, se o ângulo de borda for 46 graus, você vai escolher n igual a 1? Não. Não. Beleza? Então,
essa sua resposta não foi boa. Então, dado um refletor, qual é o alimentador que você deve escolher? Aquele que fornece uma atenuação de borda menor. Em torno de 11 dB. 11 dB, exatamente. Essa é a regra que o pessoal que projeta antena refletora segue. Inclusive, segue não só no refletor parabólico simétrico, como também segue em outras antenas refletoras. É dali que você parte. É lógico que depois você vai melhorar o projeto utilizando um software de análise mais preciso, como, por exemplo, um software baseado na ótica física, que vocês estão implementando para entregar no final do semestre. Com um software de análise mais preciso, aí você vai dar aquela otimizada final no seu projeto. Mas o início do projeto, quando você está começando a projetar no papel, na caneta, você não precisa nem desse gráfico aqui, ó. Dado o refletor, você escolhe um alimentador para ter aproximadamente 11 dB de atenuação na borda do refletor. E é importante lembrar que essa atenuação na borda não leva em conta só o diagrama do alimentador, mas tem que levar também em conta a distância, né? A atenuação espacial associada à onda esférica. Então, essa é a grande conclusão do Silver. Se você colocar 11 dB de atenuação de borda, você tem mais ou menos 80% de eficiência de abertura, não levando em conta as outras perdas já mencionadas. Em relação a esse slide, alguma pergunta? E aí, para tentar fixar a ideia, vamos fazer um exercício bem simplesinho, tá? O início do projeto de um refletor parabólico simétrico. Então, sem levar em consideração as demais perdas, tá? Então, lembra que você, na prática, você não vai obter isso. Você vai obter uma coisa pior, tá? Mas aí você precisa dimensionar essas outras perdas para entrar no seu projeto. Então, começando o seu projeto sem levar em conta as outras perdas, determine o diâmetro do seu refletor parabólico simétrico para um ganho, né, de 50 dB. E aí, para esse estudo, para esse cálculo, eu vou assumir que a máxima eficiência possível é 80%. Na prática, vai ser menor. Mas, para uma eficiência no máximo de 80%, é o melhor que você consegue na situação atual. Essa é a fórmula do ganho. 0,8, eficiência de abertura, no máximo 0,8, desde que você satisfaça a condição do Silver, 11 dB na borda, vezes a diretividade que você teria se aquela abertura fosse uniformemente iluminada e sem perda de transbordamento. Isso tem que ser igual a 50 dB. Na escala linear, isso tem que ser igual a 10 elevado a 5. As contas são tranquilas, você vai achar 113 comprimentos de onda. Na prática, o diâmetro vai ter que ser maior do que isso, porque você vai ter outras perdas. Mas, pelo menos, você está começando a projetar o seu refletor. Então, você já pode falar para o cara que está pedindo para você projetar. Menos do que 113 comprimentos de onda de diâmetro não vai dar para chegar nos 50 dB desejado. Em relação a essa primeira parte, alguma pergunta? Vamos prosseguir. Vamos assumir que o alimentador é dado. Você tem no seu armário o alimentador. Você já calculou, já projetou, já calculou e já determinou que aquele alimentador corresponde a um modelo cossino elevado com N igual a 3,5. Isso daqui não é um valor típico para refletor parabólico simétrico. Eu estou usando como exercício. E estou aproveitando para colocar um valor aqui, ó, que não é inteiro, 3,5.
Qual é o refletor que você tem que usar? Qual é a razão F sobre D? Repare, eu já tenho uma ideia sobre o diâmetro do refletor. Com isso daqui, ó, eu vou determinar a distância focal desse refletor parabólico. Então, ao invés de usar o gráfico, eu vou usar a fórmula do Silver. Cosseno a quarta de θe sobre 2, que multiplica cosseno de θe elevado a 2n, isso aqui já está ao quadrado, 10 log disso tem que ser em torno de menos 11 dB. 11 dB de atenuação na borda do refletor. Essas contas aqui são tranquilas, você vai repetir em casa. Observe que 7 é 2 vezes 3,5. Por isso que aqui é 7. Isso vai dar um ângulo θe em torno de 43 graus. E, consequentemente, uma razão F sobre D em torno de 0,63. Dado o diâmetro do refletor, isso mais ou menos vai definir a distância focal do seu refletor parabólico. Em relação a essa segunda etapa, alguma pergunta? Antes de prosseguir, deixa eu voltar atrás, ó, só para ver se este valor de θe bate com o gráfico que a gente tinha mostrado antes. Então, para θe 43 graus, n mais ou menos 3,5. Vamos ver se está de acordo com o que a gente viu antes, ó. N 3,5 vai ser algo entre a curva de 3 e a curva de 4, né? Os máximos dessas curvas é mais ou menos por aqui, ó. Então, o pico para N 3,5 deve ser mais ou menos aqui, ó, entre o 3 e o 4. Ó. Aí a gente vem aqui para baixo, né? Enfim, deu mais ou menos, ó. Então, o resultado que a gente obteve está compatível com o resultado obtido do modelo cosseno elevado. Vamos agora repetir o problema para outra coisa. Vamos assumir que o refletor é dado. Então, lá na garagem da sua casa tem lá um refletor perdido, de tal maneira que você conhece o diâmetro, você conhece a distância focal, você conhece a razão F sobre D, que nesse caso a gente impôs igual a 0,4, e se você fizer as contas, isso dá um θe de 64 graus. E agora é o contrário, a gente quer achar o n. O θe é dado, eu quero achar o n. Mas a fórmula é a mesma. Então, cosseno elevado à quarta de θe sobre 2, 32 graus, vezes cosseno de 64 graus, θe elevado a 2n, isso tem que dar em dB menos 11 dB. E aí você vai fazer as contas, aqui até é mais fácil as contas, né, utilizando as propriedades do logaritmo. Essa conta aqui é tranquila. Essa daqui é mais difícil, porque você tem que achar o ângulo que está dentro do cosseno, né? Mas aqui é mais tranquilo. Você vai repetir depois as contas, deu 1,14. 1,1. N igual a 1,1. Vamos ver se está compatível com os gráficos? 64 graus está mais ou menos por aqui, ó. Então, repare, você obtém um valor um pouquinho maior que 1. 1,1. Então, o resultado obtido está compatível com o que a gente obteve aqui nos gráficos para o modelo cosseno elevado. Em relação a esse exercício, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, repara, depois que você entende, né, os princípios de radiação por aberturas, e depois que você começa a estudar a antena refletora, repare que já não está tão complicado assim de entender melhor uma antena refletora. Eu espero, né? Pelo menos é o que eu espero. Investimos, né? Foram 3 aulas de abertura, mais 3 aulas
quase 3 semanas estudando aberturas e o refletor parabólico. Eu espero que vocês tenham entendido melhor o funcionamento dessa antena. E se vocês entenderem o funcionamento da antena, as próximas vão ficar mais tranquilas. Se você não entendeu direito o que a gente fez nas últimas aulas, as próximas aulas vão ficar cada vez mais complicadas. Porque quase todos esses conceitos vão ser utilizados novamente para a gente estudar as próximas antenas refletoras. Só que eu não vou fazer mais no mesmo vagar. Eu vou andar um pouco mais rápido. Então, não deixa acumular. Já faz a revisão da radiação por aberturas e do que estudamos em antena no refletor parabólico simétrico neste fim de semana. Faça a revisão, porque nas próximas aulas a gente vai estudar outras geometrias de antenas refletoras, só que eu não vou andar tão devagarinho como eu andei nessas últimas aulas, tá? Então, não havendo perguntas, eu só vou concluir a aula de hoje. O método da abertura, ele foi muito importante, porque nos deu insight físico, sentimento físico sobre como essas antenas funcionam. E isso, lógico, isso não vai te dar o projeto final ali de bandeja, mas vai ajudar você a entender como a antena funciona e já vai ajudar, inclusive, a você começar o seu projeto, né? Você já sabe que tem que colocar 11 dB de atenuação de borda no refletor se o seu objetivo é máximo desempenho, máxima diretividade possível. Mas não leva em conta essa análise baseada no método da abertura, não levou em conta a difração na borda do refletor, não levou em conta o bloqueio na abertura, pelo menos não do jeito que a gente estudou, não levou em conta que a radiação do alimentador que transborda, uma parte também vai na direção para frente do refletor. A radiação traseira do alimentador vai na direção do máximo de radiação da antena como um todo. Isso tem seus efeitos, principalmente no nível dos lóbulos secundários. A gente não levou em consideração isso. Enfim, mas se a antena for grande comparada com o comprimento de onda, esse método ele é razoável, inclusive para iniciar o seu projeto. Existem técnicas melhores de análise. Uma delas é a ótica física, que vocês estão implementando. Ela também não leva em conta o bloqueio, etc., o acoplamento eletromagnético entre alimentador e refletor, mas ela te dá uma aproximação um pouco melhor com o método da abertura. Então, você vai, utilizando o método das imagens, o princípio da equivalência, e conceito de ótica geométrica, você vai assumir que na superfície frontal, aquela que está apontada, iluminada pelo alimentador, que você tem uma densidade de corrente elétrica superficial que é aproximadamente igual a 2 vezes a normal, produto vetorial, o campo magnético incidente que vem do alimentador. Então, você, tendo o campo do alimentador, você calcula a corrente equivalente, usando as aproximações da ótica física, e integra isso, acha o diagrama de radiação. Tá? Ou seja, na ótica física, a ótica geométrica ela é usada até chegar no refletor. Enquanto que no método da abertura, a ótica geométrica é usada além disso, até a abertura. Então, consequentemente, a ótica física é menos aproximada que o método da abertura. Tá? E tem métodos melhores, como, por exemplo, isso aqui, eu vou pular aqui. É uma prova de como você chega na aproximação da ótica física, tá? Eu estou usando aquele resultado que a gente já provou antes para a expressão do campo imediatamente após a reflexão.
utilizando os conceitos de ótica geométrica. A gente faz para o campo elétrico, a gente também pode fazer para o campo magnético. E a fórmula está aqui, ó. Não vou perder muito tempo explicando, mas você usando os mesmos passos semelhantes a que a gente usou para obter a expressão do campo elétrico imediatamente após a reflexão, você faz para o campo magnético também. E aí você calcula o campo total, segundo as aproximações da ótica geométrica. É o campo imediatamente após a reflexão, mais o campo imediatamente antes da reflexão. E aí você chega à conclusão que N vetorial, o campo total, é igual a 2 vezes N vetorial, apenas o campo incidente. Por isso que na ótica física, a gente não usa N vetorial H total. A gente usa isso daqui, ó. Isso seria exato se fosse um plano reto, uma superfície plana. Como a superfície é curva, isso é aproximadamente igual. Tá? Então, os princípios, as aproximações da ótica física, ela tem a ver com o que está explicado aqui nesse slide. É o que vocês estão implementando. Mas existem métodos melhores, ó, como o método momentos. Aí já é um método mais trabalhoso de ser implementado. Enfim, mas em princípio, uma vez você tendo um software que faz análise através do método momentos, dependendo de como isso foi feito, ele pode levar em consideração, inclusive, ó, o acoplamento eletromagnético entre a estrutura do alimentador, o refletor. Ele acha as correntes equivalentes nessa superfície. Uma vez calculadas as correntes equivalentes, você integra essa geringonça toda e acha o campo radiado. E aí a análise leva em conta acoplamento mútuo, leva em conta a presença do alimentador na frente da antena, do refletor e por aí vai. Então é uma técnica mais precisa. Então o que eu faço aqui no próximo slide, eu tenho um programa de ótica física e um outro de método dos momentos para corpos de revolução, tá? E aí eu usei junto com o método da abertura e fiz a análise de um refletor parabólico simétrico. Agora, cuidado, essa análise não é tão precisa assim, porque eu não assumi a presença física de um alimentador. Eu coloquei um alimentador dado pelo modelo cosseno elevado, ou seja, um alimentador invisível. Ele gera o campo, mas ele não está presente bloqueando o refletor. Então essa análise aqui, ó, tem essa falha. Mas fora isso, ó, é o método da abertura, o diagrama em azul, o método da ótica física, diagrama em vermelho, e o método momentos, diagrama verde. Plotei polarização principal e polarização cruzada, usando a terceira definição do Ludwig. O método da ótica física e o método dos momentos prevê polarização cruzada. Muito pequena, ó, 50 dB abaixo. Ó. Uma polarização cruzada desprezível, mas os dois métodos prevêem polarização cruzada. No plano diagonal, φ igual a 45. O método da abertura não prevê polarização cruzada, porque você está usando um alimentador. Nós estamos usando aqui um alimentador que não radia essa polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig. Então, o método da abertura não previu polarização cruzada. Mas olha só o diagrama da polarização principal. Você vê alguma diferença? É uma pergunta. Tudo bem que não leva em conta bloqueio, etc, etc. Mas repara, método da abertura, ótica física, métodos momentos. Para o diagrama da polarização principal, você está vendo alguma diferença significativa entre os resultados? Só em relação ao bebê. Perdão, não entendi. Só... Em relação ao ganho. Fala de novo, que eu ainda não entendi. Só... Em relação ao ganho. Qual é a... Onde é que você está vendo não, isso? não.
Eu estou confundindo, professor. Então, o que eu quero mostrar com isso, tá? Apesar das aproximações, para esta antena chamada refletor parabólico simétrico, o método de abertura, ele é muito bom. Apesar das aproximações, você não deve jogá-lo fora, muito menos os resultados de projeto que a gente mostrou na aula de hoje. Eles são muito bons. Estou comparando aqui 3 técnicas, método de abertura, ótica física, que é o que vocês estão implementando, esse gráfico vermelho, para o plano diagonal, φ igual a 45 graus. E meta os momentos, olha lá, você não vê praticamente, pelo menos até θ igual a 10 graus, você não vê nenhuma diferença significativa no diagrama de radiação. Aqui do lado tem um diagrama até 90 graus, se não me engano. Aí você já começa, na medida em que o θ vai aumentando, você já vê uma diferença entre as técnicas. E aqui eu só plotei o diagrama da polarização principal, para não ficar, né, muita informação no gráfico. E plotei para os 3 planos, φ igual a 0, φ igual a 45, φ igual a 90. Então aqui você já vê uma diferença entre as técnicas. Mas aqui, ó, então o método de abertura é muito bom mesmo, para esta antena, tá? Então vocês podem confiar nas análises que apresentamos na aula de hoje. Então, antes de concluir, por que a ótica física e o método de abertura... falei errado. Por que a ótica física e o método de momentos, apesar de baixinho, mas eles prevêem polarização cruzada e o método de abertura não? Por que essa polarização cruzada apareceu aqui? Dado que o alimentador usado é aquele que não tem polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig. De onde surgiu essa polarização cruzada aqui, ó, no diagrama de radiação do refletor? É resultado da própria geometria da antena? Não, a resposta não é correta. O que o método da abertura não leva em consideração que as outras técnicas levam? Na borda do refletor. Efeitos difrativos. Exatamente. Então, essa polarização cruzada vem dos efeitos difrativos na borda, que o método de abertura não prevê. E, por isso, ele não foi capaz de, né, calcular com mais precisão essa polarização cruzada. Repare que, apesar dos resultados serem diferentes, mas os níveis de polarização cruzada previstos pela ótica física são mais ou menos parecidos com aquela análise mais rigorosa do método momentos. Então, ótica física, pelo menos para essa antena aqui, não é de se jogar fora, não. Muita antena refletora boa é projetada até hoje utilizando as aproximações da ótica física, tá? Já passei 10 minutos do tempo, vou encerrar a aula aqui. Deixa eu só parar a gravação, só um momentinho.